Olá, começando a nossa aula número 6 de reforço em redação para o Enem. Essa aqui é a Maria, minha filhota caçula, irmã do João. O João está estudando lá em cima e nós vamos gravar juntos esse vídeo número 6. Uma coisa muito importante para a sua vida, não só para a sua tarefa de fazer uma boa redação no Enem, é o seu vocabulário. Precisa ter vocabulário, gente. Vocabulário se conquista lendo, estudando, anotando, aprendendo novas palavras. Em tudo o que você ler, quase sempre vai haver uma palavra que você não conhece ou que você não utiliza muito, logo você não sabe direito qual é o sentido dessa palavra. Então eu quero te sugerir um site que me ajuda muito, que é o sinônimos.com.br. Quando eu estou escrevendo, eu sempre recorro aos dicionários e a esse site. Esse site me ajuda muito. Quero trocar uma palavra que não me agrada, ou uma que eu já usei antes no texto. Eu vou lá, sinônimos.com.br, digito a palavra e ele me dá vários sinônimos dessa palavra. É uma sugestão que eu quero fazer a você. Outro site interessante é o antônimos.com.br, também utilizo muito. Agora, estes dois sites, o Sinônimos e o Antônimos, vão ajudar você a fazer o exercício que eu vou sugerir agora. Anote no seu caderno, todos os dias, pelo menos 10 palavras. 10 palavras, podem ser palavras que você já conhece ou palavras que você desconhece. O importante é anotar essa palavra e escrever na frente, no mínimo, 5 sinônimos. No mínimo, 5 sinônimos. Por exemplo, você sabe o que significa a palavra amiúde? Recentemente, eu vi uma entrevista de um deputado federal, aliás, de um senador, que usou incorretamente a palavra amiúde. Ele dizia assim: eu quero conhecer esse projeto mais a miúde, em detalhes. Está errado. A miúde não quer dizer na filigrana, na minúcia. A miúde significa frequentemente, regularmente, com frequência, seguidamente. Eu vou ao dentista a miúde. O governo precisa ouvir a população a miúde. Eu visito os meus pais a miúde. Não é bem verdade essa frase, eu estou devendo uma visita aos meus pais. Mas o sentido de a miúde é esse, com frequência, regularmente, seguidamente. Então, o exercício é, todos os dias, no seu caderno, anote 10 palavras. Escolha 10 palavras, anote no seu caderno e marque, no mínimo, 5 sinônimos para cada uma dessas 10 palavras, todos os dias. E outra coisa, jogue fora o corretor ortográfico que você tem no seu computador ou no seu celular. Eu não sou contra a tecnologia, mas o corretor ortográfico vicia. E a gente esquece de como se grafa uma palavra. Por exemplo, exceção. Você sabe escrever exceção, correto? E-X-C-E, C cedilha A-O-Tio. Exceção. Só que se você grafar incorretamente essa palavra no seu celular ou no seu computador com um corretor ortográfico, o corretor vai corrigir e você não vai nem se dar conta. Fortaleça o seu vocabulário e a sua capacidade de escrever corretamente por seus próprios méritos, não pelo corretor ortográfico. Olha aí, mais um exercício importante. Todos eles juntos vão fazer muito bem a você. E o cérebro da gente é muito louco, né? Cada palavra nova, cada aprendizado novo expandem a nossa cabeça, melhoram a nossa capacidade de criar textos. Então é isso. Olha, o texto de hoje é de uma estudante chamada Naira Alves, com o tema A Democratização do Acesso ao Cinema no Brasil. Ela diz assim: no Brasil, apesar de a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 215, garantir acesso à cultura a todos os brasileiros, nota-se que muitos cidadãos não usufruem dessa prerrogativa, tendo em vista que uma grande parcela social não tem acesso ao cinema. Dessa forma, esse cenário comprometedor exige ações mais eficazes do poder público e das instituições de ensino, a fim de assegurar a igualdade de acesso ao universo cinematográfico.
Foi o primeiro parágrafo simples, ela já disse de cara a que veio, viu que ela começa fundamentando o seu discurso na Constituição de 88, na Constituição Brasileira de 1988, que assegura o acesso à cultura a todos os cidadãos. Mas aí ela emenda, no Brasil isso não acontece. Muitos cidadãos não usufruem, nas palavras da Naira, não usufruem dessa prerrogativa, tendo em vista que uma grande parcela da população não tem acesso ao cinema. E já no primeiro parágrafo ela cobra. Isso exige ações mais efetivas do poder público para assegurar o acesso ao cinema a essas pessoas. Ela cobra igualdade de acesso ao universo cinematográfico. Muito bom o primeiro parágrafo. Simples, direto, fácil, deixou bem clara a tese que ela apresenta nessa redação. Por isso que é importante a gente saber o que quer falar. Certamente ela pegou o tema da redação, democratização do acesso ao cinema no Brasil, e refletiu sobre o que ela queria dizer. O que ela quer dizer? Ela quer dizer que a Constituição garante acesso à cultura a todos os cidadãos, mas no Brasil o acesso ao cinema é prejudicado, é mais difícil para as classes menos favorecidas. Por isso o poder público precisa criar medidas para corrigir esse problema. É isso que ela quer dizer. Ela apresenta esta tese, este paradigma, e passa o restante da redação argumentando a respeito dessa tese que ela tem, que ela criou, que ela escolheu. Veja como ela continua o raciocínio no segundo parágrafo. Efetivamente, é notório o desacordo que existe entre o que é assegurado pela Constituição e a realidade do país, uma vez que muitos municípios não possuem cinemas ou espaços destinados à exposição de filmes, séries e documentários. Esse nefasto paradigma atesta, sobretudo, uma grande desigualdade no acesso à cultura do país, tendo em vista que em grandes cidades, como o Rio de Janeiro, o cinema é mais valorizado. Além disso, vale ressaltar que tal desigualdade fere a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, a qual assegura a produção cultural e lazer como um direito de todos. Logo, é fundamental que o poder público desenvolva medidas como a construção de mais espaços destinados aos espectadores, com o intuito de que os anseios do artigo 215 tenham realmente vigor. Que belo segundo parágrafo. Ela já tinha trazido a Constituição brasileira no primeiro parágrafo. No segundo parágrafo, ela traz a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, para fundamentar a necessidade pelo poder público de criar ações para que mais pessoas tenham acesso à cultura, ao lazer, ao entretenimento, à produção cultural, que é um direito de todos, assegurado lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Como está previsto no artigo 215 da Constituição Brasileira, que ela traz de novo no segundo parágrafo. Olha só o terceiro parágrafo dela. Ademais, outro fator preponderante é que, apesar da modernização do universo cinematográfico, o qual atualmente possui filmes em 3D e salas de cinema bastante equipadas, muitos brasileiros não conseguem arcar, por exemplo, com o custo do ingresso ou até mesmo o espaço destinado à exibição de filmes, como shopping centers, é distante do local onde essas pessoas residem, inviabilizando, assim, o acesso à cultura previsto na Constituição. Esse panorama conflituoso explicita a necessidade das instituições de ensino em atuar de forma mais efetiva, promovendo, por exemplo, noites do filme na comunidade que sejam gratuitas, a fim de democratizar o acesso ao cinema, sendo essa uma forma de entretenimento da população, bem como de transmissão de conhecimento. Você percebe como vai crescendo esse conjunto de argumentos dela, como eles vão se fortalecendo, como eles vão se reunindo e dando consistência ao texto? Eu falo, olha, apesar de o cinema ter se modernizado, muitos brasileiros não têm dinheiro para pagar por isso. O ingresso é caro, os locais de exibição dos filmes são longe dos bairros onde essas pessoas moram, o que inviabiliza o acesso à cultura previsto pela Constituição. No terceiro parágrafo, ela traz de novo a Constituição. Está usando esse recurso para fortalecer a tese dela. Não é necessariamente uma repetição sem sentido. Ela reúne essas informações, ela chama isso de panorama conflituoso, que precisa ser resolvido pelas instituições de ensino, né, que poderiam criar as noites de cinema, que ela fala no texto, para democratizar o acesso ao cinema. E aí ela conclui no quarto parágrafo dessa forma aqui, ó.
Portanto, cabe ao poder público intensificar os investimentos no acesso à produção cultural do país, sobretudo ao cinema, mediante replanejamento orçamentário, que viabilize a destinação de mais verbas para a construção de cinemas nos municípios, com o propósito de que mais brasileiros possam usufruir dessa importante ferramenta para o lazer. Outro sim, as instituições de ensino, como as escolas e as universidades, devem promover a democratização do acesso ao cinema por meio da exibição gratuita de filmes em, por exemplo, auditórios e quadras escolares em horários noturnos, com o fito de que todas as parcelas sociais possam ser atendidas. Estilo da Naira é super simples e direto, né? Ela foi correta, gramaticalmente falando, ela foi coerente, coesa, o texto dela tem coerência e tem coesão, deu o recado dentro de uma estrutura formal adequada, nunca fugiu do tema, em momento nenhum ela fugiu do tema, ela escolheu o que ela queria dizer, ela criou a sua tese e argumentou nos 4 parágrafos dessa redação corretamente. No final, ela fez uma proposta de intervenção simples, direta, realizável, e os avaliadores acharam que essa redação mereceu nota 1000. Então, retomando o que nós falamos nesta sexta aula, faça exercícios de construção de vocabulário. Vocabulário, gente, é importante. Ter um menu de palavras para você deixar o seu texto mais rico, interessante, com menos palavras repetidas. Uma redação com uma boa escolha lexical, com palavras adequadamente utilizadas. Isso vai deixar o seu texto muito melhor. Bons estudos, obrigado, um abraço, até já.